Boa noite, minha gente querida, bem-vindos, muita paz, muito amor nos nossos corações. Vamos começar as nossas leituras com a frase de Meimei. É do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Compreenda que a lágrima na provação é o suor que purifica, e que o suor do trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. E a gente começa a entender que o sofrimento, as dores que a gente passa nas provações, purificam a nossa alma. A gente aprende muita coisa nesses momentos. E o trabalho também, por mais duro que seja, mas o trabalho do bem, o trabalho feito para ajudar o próximo, é o que nos aperfeiçoa. É como nós aprendemos a amar o nosso semelhante, os nossos irmãos. Então vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está falando da lei de conservação, dos meios de conservação nesse mundo, nessa nossa terra. E Kardec pergunta: há situações em que os meios de subsistência não dependem de maneira alguma da vontade do homem, e a privação do que ele mais necessita é uma consequência da força mesma das coisas? E isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e que ele sabia de antemão que viria a estar exposto a ela. Seu mérito consiste, então, em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de sair da dificuldade. Se a morte vier acolhê-lo, cumpre que ele a receba sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. É uma grande prova essa da gente mostrar que aprendeu todas as lições, que a gente está preparado para uma vida mais libertadora, né? Quando a gente se vê diante de uma prova da qual a gente não pode sair, não tem como escapar, e pode até acontecer de ser um momento final da nossa vida. E tudo que a gente estiver passando naquele momento vai falar muito a nosso favor, vai ser o nosso mérito. Então, temos que receber a vontade de Deus naquele momento, sem queixa, sem revolta, sem rebeldia. E se chegou a nossa hora de nos libertarmos dos laços físicos, não cabe nenhum desespero, porque é uma libertação. Então, esse momento é muito importante e nós todos passamos de vez em quando por uma coisa assim. Muito bem, passamos então para O Céu e o Inferno, que é um livro sobre a justiça de acordo com o Espiritismo.
a justiça divina. E vamos continuar esse capítulo primeiro que a gente está lendo, falando sobre o porvir e o nada. Diversas filosofias religiosas sobre o futuro do espírito. Vamos lá, então. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta uma outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma ignorante, como a do homem perverso, estivesse no mesmo nível da do sábio ou da pessoa de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos, mas para haver essa responsabilidade é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou por outra, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Elas diferem essencialmente quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes, consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. E aí nós temos o resumo total das religiões que usam essa imagem do céu e do inferno, que são vários cultos diferentes. E para terminar as nossas leituras, vamos ler a trovinha do livro Trovas do Mais Além, assinada por Colombina, é o nome do espírito, que foi psicografado por Chico Xavier. Momentos de trova. Sentença justa que brilha entre os avisos da estrada, qualquer perdão, quando humilha, é vingança disfarçada. E vamos para a nossa prece com uma mensagem de Albino Teixeira. É do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. O que mais sofremos no mundo é o desânimo que temos em superar as dificuldades, não a dificuldade em si. É o desespero diante do sofrimento e não a provação. É o pavor de receber uma doença e não é realmente a doença. É a mágoa de ter um parente infeliz na família. É a teimosia de não reconhecer nossos próprios erros quando fracassamos. É a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é ingratidão. É a revolta contra a superioridade dos outros, não a nossa própria pequenez. É o orgulho ferido e não a injúria. É a volúpia de experimentar a tentação e não é a tentação realmente. É a vaidade, a paixão pelas aparências, não a velhice do corpo. Como é fácil perceber,
na solução de qualquer problema. O pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. É a vaidade, é o orgulho ferido, é o nosso egoísmo que geram todo esse sofrimento, todas essas nossas dores. Então, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a tomar consciência das nossas imperfeições. No meio desse nosso sofrimento, precisamos perceber da onde está vindo essa nossa angústia, essa nossa decepção, a nossa revolta. O que causa a depressão em nós, para podermos eliminar esse fator que está dentro de nós, que causa todo esse sofrimento, essas nossas imperfeições que vêm do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da nossa falta de amor, da nossa falta de compreensão, de compaixão. E nós precisamos tanto da sua ajuda, Senhor, para podermos ouvir os nossos protetores, nossos espíritos amigos, que nos advertem todo o tempo. E a gente não quer ouvir. E a gente permanece sofrendo as provações, as doenças, as dificuldades, porque não somos capazes de superar os nossos maus instintos, as nossas rebeldias, nossa revolta, que vem exatamente do nosso orgulho, do nosso egoísmo, principalmente do egoísmo. Ajuda-nos, Senhor, a superar todas essas imperfeições, para que possamos abrir o nosso coração para a sua luz, para a sua presença sempre constante junto a nós, para a nossa verdade, para a nossa fé, que dizemos tanto acreditar e que tantas vezes esquecemos e nos deparamos com as nossas próprias dificuldades dessas imperfeições. Assim, Senhor, só temos a te agradecer por todos esses momentos de sofrimento, por todas as vicissitudes, as dificuldades por que passamos, que nos fazem olhar para nós mesmos e aos poucos irmos descobrindo aonde reside o nosso egoísmo, aonde a gente coloca esse nosso orgulho, como é que a gente pode superar essa vaidade tão sem sentido. E assim, Senhor, nos libertaremos de todas as nossas imperfeições e com nosso coração aberto para o amor, para a paz, para a sua presença, desenvolveremos o amor por todos os nossos irmãos,
poderemos ajudar cada vez mais a cada um desses irmãos que sofrem tanto quanto nós já sofremos. Te agradecemos por sua luz, Senhor, pelo seu amor. Te pedimos que nos abençoe, leve as nossas vibrações de amor para todos os nossos irmãos que também estão sofrendo por suas próprias imperfeições, que todos possamos despertar para o bem. Obrigada, Senhor, que assim seja.